Olá, nós já estamos no ar com o programa Em Destaque, aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa a gente vai receber com muito carinho a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Vamos contar um pouco da história da vice-governadora e também falar sobre os projetos sociais que ela tem coordenado, especialmente nesse momento de pandemia. Vamos falar sobre o enfrentamento à pandemia por parte do governo do estado. Jaqueline Moraes é a nossa convidada com quem a gente conversa a partir de agora. Jaqueline Moraes, nossa vice-governadora, seja muito bem-vinda aqui ao programa em Destaque. Obrigado Fabiane, obrigado a todos que estão aí nos acompanhando pela Record News e também pela Rede Sim. Prazer nós te receber. A vice-governadora que esteve com a gente, prestigiando o lançamento do programa, um pouco mais de um ano, né, e agora está com a gente aqui no programa, assim, para falar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, né, como vice-governadora, coordenando os projetos sociais. Mas, Jaqueline, eu gosto tanto da sua história, eu acho que a sua história é tanto de inspiração, que antes da gente falar até mesmo dos projetos, dos programas, quero que você fale um pouquinho da sua história também. Porque eu acho que serve de inspiração para muita gente, não é? É verdade, é sempre uma história de superação, de luta e também uma história que você não olha ela com tristeza. É uma história de muita dificuldade, de muita superação, mas que eu aprendi a contar da forma mais suave que tem da vida, porque a nossa vida precisa ser enfrentada todos os dias. A gente tem crise, que a gente precisa estar inspirando as pessoas a continuar lutando. Então, assim, principalmente nesse momento de pandemia, né, onde a esperança das pessoas, muitas vezes, ela fica um pouco debilitada, né, com tanto sofrimento que nós estamos vendo na sociedade brasileira e mundial. Então, Fabiano, a minha história é essa. Eu fui camelô mais de 15 anos ali na Costa Pereira. Talvez você que nunca tenha escutado, mas hoje, a pouco mais de 300 metros do Palácio Anchieta, eu trabalhei 15 anos. Ali na barraca eu descobri os movimentos sociais, eu fui líder dos ambulantes ali, depois fui líder comunitária no meu bairro que eu morava, Sim. na Associação de Moradores do Bairro Operário. Fui 2 vezes eleita líder comunitária, ali começou uma trajetória e o contato com a política. Sim. Mas eu comecei na barraca com 14 anos, eu tive a minha primeira barraca. Olha só. E infelizmente, por uma concepção que meu pai tinha, de que a gente só tinha respeito se ganhasse dinheiro, tinha que trabalhar, e a gente também tinha necessidade de trabalhar. Então eu ia para a feira com meu pai toda semana, vender as coisas, e nisso eu parei de estudar na 5ª série. E quando eu conheci os movimentos sociais, que eu me envolvi com a comunidade, eu percebi que eu precisava voltar a estudar. Então eu voltei na EJA, ali na Ladeira do São Bento, uma EJA que é um centro de ensino de jovens e adultos público. Sim. Através da apostila, eu estudava na minha barraca, ia lá, fazia prova, estudava, levei quase 8 anos para terminar, mas terminei. Terminei o ensino médio e, com a graça de Deus, em primeiro lugar, e o apoio da minha família e dos meus amigos, agora, em 2020, foi um ano difícil de pandemia, mas eu consegui concluir a minha faculdade do ensino superior e bacharel em Direito, que era um sonho meu e da minha família. E eu consegui agora, depois de já ter 2 diplomas, diploma de vereadora e de vice-governadora, eu tive o diploma da Jaqueline, o meu, que é bacharel em Direito. Ou seja, olha que história bonita, né? Assim, começou ainda lá como camelódromo, ainda atuando nas feiras, né? Com muita dificuldade, né? Como a Jaqueline, nas festas, né? Nas festas, nos eventos. Depois conheceu os movimentos sociais, ingressou depois de um tempo, né? Terminou os estudos, ingressou na política, foi vereadora em Cariacica, né? E depois, atualmente, né? Vice-governadora do estado, e agora esse diploma novo, né? De bacharel em Direito também, que sem dúvida alguma, né, deve dar muito orgulho para você, para sua família toda essa trajetória de luta, de vitória, né, Jaqueline? Acho que isso é algo que a gente carrega para a vida mesmo, né? É verdade. Eu espero que a minha história sirva de inspiração para todas as pessoas, mas principalmente para as mulheres, né? Porque a gente às vezes percebe algumas pessoas colocando até uma desculpa, mas eu não tive a oportunidade de estudar. Eu também não tive na idade certa. Até 26 anos eu só tinha a 5ª série do ensino fundamental. Então talvez assim, a gente gosta muito de utilizar essa história que é real, é verídica, é verdadeira. Tem testemunhas, né? Como diz assim, pessoas que viveram isso comigo, que ficam felizes. Quando eu chego ali, que eu desço do palácio, vou almoçar na Costa Pereira, às vezes tem um restaurante que eu almoço, aí eu passo pelos ambulantes que trabalhavam comigo, o rapaz da cocada, o menino do pano de prato, e eu converso com eles, e eles ficam felizes com a nossa ascensão, porque eles viram a luta de armar barraca de manhã,
manhã, desarmar de tarde, todos os dias. Isso é muito então, legal. isso tem que ser uma inspiração para a minha vida e para a vida das pessoas que estão nos ouvindo. Sem dúvida alguma, eu acho que a vice-governadora Jaqueline Moraes leva isso, né? Leva essa bandeira, leva essa trajetória de sucesso, essa história de superação, junto também com o seu trabalho lá na vice-governadoria, né? A gente vai falar um pouco também sobre a sua atuação, porque a vice-governadoria é um cargo de extrema importância, né? Inclusive substitui o governador na liderança do governo, caso o governador precise se ausentar, mas não só por isso, né? Tem vários projetos e programas sociais que a vice-governadora coordena, não é isso? Sim, com certeza. A gente iniciou no ano 2019, sem pandemia, coordenando um grande programa de inserção do empreendedorismo feminino na sociedade capixaba, fortalecendo todas as formas de empreendedorismo feminino. Sim. Como é que esse programa fez? Ele atuou, Fabiano, de uma forma que nós começamos a juntar as políticas públicas de todas as secretarias e trazer para um guarda-chuva importante, que é o empreendedorismo feminino, em 3 vertentes. Empreendedorismo emocional, porque as mulheres, para elas empreenderem, elas precisam identificar dentro de si a sua capacidade de empreender, o empreendedorismo social e o empreendedorismo produtivo. Então, nós começamos a fazer essa política pública, desenvolver todas as temáticas, lançamos o plano de política pública para as mulheres, através da Secretaria de Direitos Humanos, lançamos o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, mas a gente decidiu falar de empreendedorismo. Por quê? Porque a gente ouve, existe um cenário de violência muito grande na sociedade capixaba e no mundo, e em crescimento, inclusive, com relação à pandemia, e que nós temos políticas públicas estruturadas para isso. Uma delas é a autonomia. Dentro do plano de política pública, fala da autonomia das mulheres. Então, às vezes uma convivência com uma violência é justamente por ela olhar para ela mesma e não ver a capacidade de enfrentar isso com os seus filhos, com a sua família, longe do agressor. Então a gente também dialoga isso com todos os setores, inclusive com as igrejas, com a sociedade, com as empresas. Então a gente está fazendo um trabalho nesse sentido. E também o ES Solidário, que veio a partir da pandemia. O ES Solidário é um programa do Eixo de Proteção Social que veio a partir da pandemia. Ou seja, é exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Ou seja, a pandemia, o governo do estado tem atuado muito no enfrentamento, né? Muito direto. E tem tido ao meu ver, na minha avaliação, como pessoa física, eu digo isso, muito positiva de enfrentamento à violência, né? De enfrentamento à pandemia, em especial, né, as ações de combate mesmo, a quarentena, e também as medidas sociais e medidas econômicas que foram anunciadas. Em especial o ES Solidário, que acaba dando uma resposta, acaba dando talvez aí uma esperança para essas pessoas que estão tão desmotivadas, né, com tudo isso que está acontecendo, né, vice-governadora? É isso aí. O ES Solidário surgiu justamente por conta dessa sensibilidade feminina, da sensibilidade do próprio governador Casagrande, que ele é uma pessoa extremamente sensível com a causa humana. Nosso governo é focado nas pessoas, então, quando a gente determinou algumas ações, que às vezes parece até antipático a algumas pessoas, mas foi para proteger as vidas. Nós não fizemos lockdown aqui, por exemplo, no Espírito Santo. As pessoas falam, fechou o comércio, infelizmente, algumas atividades foram reduzidas até por conta dessa convivência da pandemia. Por um outro lado, o governador teve muita sensibilidade com 2 questões. Primeiro é manter o emprego. Então, nós criamos 250 milhões num fundo para manter o emprego, ou seja, para incentivar aquele dono da pousada, o dono do hotel, do restaurante, a manter os seus quadros mesmo em pandemia. O segundo, que é esse eixo de vulnerabilidade social. Nós olhamos para a vulnerabilidade social com um olhar mais solidário, no sentido de envolver a sociedade. Ações do governo, transferência de renda através do cartão ES Solidário. Eu acho que esse ponto é importante, Fabiano, deixar frisado para a população entender. Foram 87 mil famílias estão sendo beneficiadas com um cartão no valor de R$600 em 3 parcelas de 200. E esse valor é um acréscimo a qualquer benefício que a pessoa já receba. E só foi possível porque houve também uma junção dos poderes. O Tribunal de Contas fez uma devolução do superávit deles de 20 milhões. Então, assim, é muito importante falar isso. Por quê? Porque a sociedade vê que houve uma junção dos poderes para combater essa dificuldade no momento de pandemia. Nós distribuímos 115 mil cestas básicas para os alunos das redes públicas do ensino médio.
Nós também criamos edital da cultura, onde os produtores culturais, os artistas ficaram muito prejudicados. Um edital que varia aí entre R$2.000 a R$7.000 para produção cultural, ou seja, uma forma do circense, das pessoas participarem e ter a sua atividade, porque essas atividades foram totalmente paralisadas. Muito, né? Fora o empreendedorismo com a ADERES, que nós estamos ofertando cursos de qualificação, 10.000 cursos de qualificação, inclusive tem uma notícia boa que em 15/6 agora vai abrir o novo edital do Qualificar ES, com vagas para vários cursos e vai ser importante vocês acompanharem. Muito legal. Vice-governadora, eu vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo, vamos falar um pouco mais dessas ações, desses programas sociais que o governo tem feito para exatamente ajudar, eu acho que quem mais foi prejudicado, né, nesse momento de pandemia, em que o comércio precisou fechar, em que muitas pessoas perderam seus empregos, enfim, momento de dificuldade mesmo que a gente tem enfrentado, e não só aqui no Espírito Santo, no Brasil, é o mundo inteiro enfrentando essa pandemia, não é? O programa de Destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Vice-governadora, no bloco anterior nós já começamos a falar sobre esses programas, em especial o ES Solidário, que eu acho que, talvez entre todos, o que dá mais... Dá um respaldo muito grande para essas pessoas, né? Uma esperança muito grande para quem especialmente sofre com esse momento de pandemia. Muitas famílias perderam renda nesse momento, né? Sim, muitas famílias perderam renda. Aumentou o número de famílias na pobreza, na extrema pobreza no Brasil, aumentou o número de famílias que têm a fome, ou seja, a fome voltou a assolar a nação brasileira. E no Espírito Santo nós temos alguns programas para sanar essa situação, como o CDA, por exemplo, que é a transferência, é a compra direta de alimentos. Nós saímos de 20 e poucos municípios a 48 municípios que acessou o CDA. O que é o CDA? É a compra direta, onde compra direto o produtor. Assim foi o cartão ES Solidário. O cartão ES Solidário, ele veio com duas funções. Uma, atender as pessoas na sua vulnerabilidade, mas também trazer autonomia para a pessoa, porque como a gente estava dando a cesta básica, o município também doa a cesta básica, a gente pensa que as pessoas podem precisar de outro item. Então, esse valor de R$200, a pessoa recebe um cartão, recebeu um cartão, está recebendo agora já a segunda parcela em junho, e ela pode adquirir na sua cidade. A gente incentivou as pessoas a adquirir na cidade, no comércio local. Então foram 53 milhões que o governo injetou na economia para atender duas coisas interessantes. A pessoa que está em vulnerabilidade e também o comerciante local que ficou prejudicado com algumas ações. Então é uma forma de fazer circular o recurso. Muito bacana. Olha, o tempo nosso já está acabando, né? Já estou vendo aqui o nosso cronômetro chegando ao fim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a nossa vice-governadora para continuar com a gente aqui. E quem está em casa vai acompanhar amanhã o restante da nossa conversa. Pode ser, vice-governadora? Pode ser, estarei aqui, firme. Estarei aqui, vai ser um prazer então com a gente, para a gente falar um pouco mais sobre as ações do governo do estado, especialmente da vice-governadoria, para ajudar especialmente, né, quem tem passado por dificuldades durante esse momento de pandemia. Vice-governadora, por agora, muito obrigado, tá bom? E a gente continua nosso papo daqui a pouquinho. Sim. Muito bem, a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje. Lembrando que amanhã tem a continuação da nossa entrevista com a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes. Se você quiser rever esse primeiro programa, é só acessar simnoticias.com.br. Um abraço para você e até amanhã.